Dudu Bananinha tem a pachorra de pedir para ser deputado home office ao Hugo Mota. E Natuza Neri faz a melhor análise que você verá hoje sobre isso. Só faltou chamar de doido. Espia. Ô Natuza, no ofício que o Eduardo Bolsonaro manda para o Hugo Mota, ele pede mecanismos para que exerça a função de forma remota. O que ele faz lá nos Estados Unidos é a função de um deputado federal aqui no Brasil? É evidente que não. Evidente que não. O que ele faz lá é tramar contra o Brasil, conspirar contra o Brasil para beneficiar a sua própria família. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, acho que está no momento em que ele não enxergou a extensão do que ele provocou. Às vezes eu penso que ele não entendeu. Ou ele está, de fato, muito convicto de que o propósito dele para salvar a própria família deve ser o propósito do Brasil, ou ele tem dificuldade de interpretar os sinais, a extensão do que ele fez, como qualquer parlamento, qualquer congresso deveria agir. Imagina se no lugar de Eduardo Bolsonaro estivesse o filho do presidente da República, do atual presidente da República. O que Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no Congresso agora? Ele não ia aceitar, evidentemente. O que ele está pedindo é que o Legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados, crie uma regra específica para ele. É isso. Olha, eu estou aqui, o Trump impôs taxa de 50% a produtos brasileiros, a meu pedido, e eu ainda quero continuar recebendo salário, pagando os meus funcionários do gabinete com dinheiro público do contribuinte brasileiro, e eu fico aqui dos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Não faz nenhum sentido isso. Agora, por que Eduardo Bolsonaro está dado a essas interpretações, a meu ver, delirantes? Porque nada foi feito com ele. Nada. A própria Elisa Claveri nos contou que os parlamentares não querem deixar a sua digital numa eventual cassação de Eduardo Bolsonaro porque temem a família Bolsonaro por alguma razão, porque não querem o desgaste, por aí vai. São múltiplos os motivos. Então vão deixando. E aí quando vão deixando, ele se sente fortalecido o suficiente para fazer esse tipo de pedido para o presidente da Câmara, que ele já ameaçou também de conseguir, junto com os dele lá da Casa Branca, impor sanções à extensão da tal da Lei Magnitsky. Há poucos dias, ele fez isso. Então, enquanto o Brasil assiste ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, enquanto o Congresso assiste sem fazer nada ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, ele se sente confortável o suficiente para fazer esse tipo de pedido. E mais do que isso, ele deu uma entrevista hoje para o portal Metrópolis, em que ele diz o seguinte: se o meu pai não quiser ser presidente, não for candidato a presidente, eu serei o candidato à presidência. A própria Elisa disse: se não vai para o Conselho de Ética, se Eduardo Bolsonaro não é cassado e perder o mandato por falta, ele não tem nenhum problema com a justiça eleitoral, desde que Eduardo Bolsonaro não fosse Eduardo Bolsonaro e não estivesse fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Por quê? Ele já é alvo de um inquérito. Muito possivelmente, se retornasse ao Brasil, teria um pedido de prisão decretada naquele inquérito em que ele é acusado de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal para beneficiar o próprio pai e os aliados do pai. Aliás, a gente está esperando, nesse caso, uma denúncia ou não da PGR. Está faltando só isso, nesse inquérito da coação, enfim. Se tiver uma denúncia do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, e essa denúncia for aceita por Alexandre de Moraes, aí ele vira réu e aí a gente pode falar tecnicamente em processo. Até lá, a gente não pode dizer que ele é processado e sim investigado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que, se colocasse os pés no Brasil, ele teria que se deparar com uma medida judicial mais gravosa. A situação dele é uma situação politicamente muito difícil e não dá para se imaginar que Eduardo Bolsonaro consiga fazer uma campanha eleitoral dos Estados Unidos, porque, aliás, daqui a pouco é isso que ele está pedindo. Se ele consegue exercer o mandato dele a partir dos Estados Unidos, sem comparecer às sessões, daqui a pouco ele vai pedir também para que a Justiça Eleitoral autorize ele fazer campanha de fora. Ele já disse: não volto para o Brasil, porque se eu voltar para o Brasil, eu vou ser preso. Então, se ele voltar para o Brasil e for preso, não tem como ele se candidatar à presidência da República. Vai ficar muito difícil disso acontecer. Então, eu acho que tem aí uma ideia que parte de duas coisas. A primeira é que Eduardo Bolsonaro dá como certa a aprovação da anistia no Congresso Nacional. Natuza, mas a anistia, numa avaliação ampla, a anistia contemplaria aqueles que foram condenados nos atentados de 8 de janeiro e também o pai dele. E Eduardo Bolsonaro?
Bolsonaro. Eu acho que ele está esperando uma anistia tão grande que ele se inclui, inclusive, no escopo dessa legislação. Ele está se sentindo tão poderoso e tão capaz de tudo que acha normal, considera normal, pedir para que ele seja o único parlamentar do Brasil a exercer mandato fora do país, tramando contra o próprio país.